Olá, aqui quem fala é Everton Miranda e dentro de pouco tempo nós teremos eleições presidenciais aqui no Brasil nesse ano de 2018. A presidência da República é sem dúvida um dos cargos mais importantes do nosso país, se não o mais importante. E nesse podcast eu quero te apresentar os 10 atributos necessários para ser presidente do Brasil. Essa é uma lista que eu construí com os 10 atributos que, na minha opinião, são fundamentais para que uma pessoa tenha sucesso governando o Brasil. Eu sei que é muito difícil de avaliar profundamente o perfil de cada candidato, o histórico de cada um, as propostas de cada um, mas com certeza essa lista pode te ajudar. E ela pode te ajudar porque ela apresenta de maneira clara e objetiva os 10 atributos necessários para fazer uma boa gestão, para fazer um bom governo. Então, quando você assistir um debate político, quando você vê uma entrevista de um candidato, você vai conseguir analisar com mais facilidade, perceber com mais facilidade, quando esse candidato destoar de alguns desses atributos. E aí, com certeza, você vai conseguir fazer uma escolha mais assertiva, que equilibre razão e emoção. Então, sem demora, vamos para a nossa lista. Número 1, passado limpo. É fundamental, é pré-requisito que um candidato à presidência da República tenha um passado limpo, um passado de honestidade, um passado de integridade, mesmo antes da vida pública. Pesquise, leia, assista tudo que você puder para saber se esse candidato teve honestidade, integridade pelos lugares que ele passou. Não é razoável que a gente imagine que uma pessoa que participou de processos de corrupção, de processos de fraude, de roubo, possa ser candidato à presidência da República, muito menos eleito. Isso não é razoável. Então, ter um passado limpo é fundamental. Número 2, experiência, bagagem, competência, tempo de estrada. A presidência da República é um cargo de extrema complexidade. Você não pode chegar à presidência da República com o objetivo de estabelecer um processo de estágio. Você tem que chegar lá pronto com clareza, com preparo, para realizar, para concretizar, para materializar aquilo que está na sua cabeça. Então, é importantíssimo que um candidato à presidência da República tenha experiência. Esse candidato precisa entender quais são as potencialidades do Brasil. O que o Brasil tem de bom para oferecer? Quais são os nossos pontos fortes? Esse candidato também precisa conhecer as nossas fragilidades, quais são as nossas fraquezas, onde nós precisamos melhorar e como nós vamos melhorar. Esse candidato também precisa conhecer as nossas oportunidades. Onde que o Brasil pode se encaixar nesse mercado global? Quais são as oportunidades que nós podemos aproveitar nesse momento e no futuro? E esse candidato também precisa compreender as ameaças que podem prejudicar o Brasil. Você percebe quanta experiência é importante? Ele precisa conhecer as nossas potencialidades, as nossas fragilidades, as nossas oportunidades e as nossas ameaças. Quando um candidato conhece tudo isso, ele consegue agir de maneira mais eficaz. Ele consegue fazer um planejamento melhor e executar esse planejamento com mais eficiência. Então a experiência ela é fundamental. E ainda dentro desse campo, é muito importante que esse candidato tenha um histórico de bons resultados. Independentemente do lugar que ele passou, ele precisa ter um histórico de bons resultados. Então, se esse candidato foi uma pessoa que viveu maior parte do tempo no ambiente privado, ele precisa ter um histórico de bons resultados no ambiente privado. Se ele for uma pessoa que conviveu maior parte do tempo na vida pública, ele precisa ter um histórico de sucesso, de bons resultados, de boas obras feitas para o seu povo na vida pública. Isso é imprescindível. Número 3, visão. Qual será o próximo passo do Brasil? Esse candidato precisa ter visão. Ele precisa enxergar uma coisa que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Porque se esse candidato enxergar o Brasil assim como todo mundo enxerga e sempre enxergou, o Brasil não vai dar um passo para frente. O Brasil não vai prosperar. O Brasil simplesmente vai continuar sendo o mesmo Brasil que foi e que é.
Então esse candidato precisa ter visão. Ele precisa fazer algo diferente para conseguir ter resultados diferentes. Ele precisa fazer uma coisa que os presidentes nunca fizeram, para que a gente possa ter um Brasil que a gente nunca teve. Então, visão é fundamental. Número 4, um objetivo principal bem definido. Quando você estiver assistindo uma palestra, uma entrevista, um debate desse candidato, e alguém perguntar para ele qual é o seu plano para o Brasil, e esse candidato não souber dar uma resposta de maneira clara e objetiva, as grandes chances são que esse candidato não tem um plano para o Brasil. Então ele começa a enrolar, ele começa a dar desculpa esfarrapada, ele começa a fugir do tema, ele começa a dar uma resposta que não tem exatidão. Então o candidato, ele precisa ter um objetivo bem definido, ele precisa saber o que ele quer. Ele precisa saber exatamente o que ele vai fazer assim que ele assumir a presidência da República. Isso é muito importante. Então ele precisa ter um plano muito bem detalhado, com metas claras e reais para que ele possa cumprir. Isso é fundamental. Então, um objetivo principal bem definido. Número 5. Esse candidato precisa ter coragem. Não ter medo de enfrentar os seus problemas e assumir os riscos do Brasil. Isso é fundamental. Um candidato ele tem que ter uma coragem inabalável. Ele não pode ter medo de assumir os riscos. Ele não pode ter medo de enfrentar a crítica. Ele não pode ter medo de largar o bom para buscar o ótimo. Ele precisa ser um candidato corajoso, destemido, né? Claro, equilibrado, mas corajoso, que não tenha medo de errar, que busque o melhor Brasil que a gente possa conseguir. Isso é muito importante. Número 6, disposição. É necessário disposição para trabalhar, para estudar, para planejar e para executar. Preste muita atenção naqueles candidatos que sempre dizem frases como essa: eu não estudei, eu não gosto de estudar, eu não acho necessário estudar. O estudo é fundamental. O estudo te dá preparo. Então, sempre que você escutar um candidato falando que não estudou, que não estuda e que não pretende estudar, esse candidato possivelmente é um preguiçoso. E um presidente da República não pode ser uma pessoa preguiçosa. É necessário disposição para aprender, para ter acesso ao conhecimento, para trabalhar, para planejar, para executar da melhor maneira possível. Quando você estuda, esse estudo te gera um conhecimento. E esse conhecimento te dá um preparo muito grande. E esse preparo que você conquistou por meio do seu estudo te dá uma confiança que é algo extremamente valioso para um cargo tão difícil e complexo como a presidência da República. Então é necessário disposição. Número 7. Comunicação. Um candidato à presidência da República precisa ter uma boa comunicação. É necessário que o presidente se expresse com exatidão. É necessário que ele consiga se comunicar com exatidão e confiança. Ele não pode ser uma pessoa que não consegue expressar aquilo que está na cabeça dele. Porque por mais que ele seja bom, se ele não consegue se comunicar, as pessoas não vão acreditar que ele é bom e ele não vai chegar. E se por algum acaso, se por alguma obra do destino, esse cara que não consegue se comunicar bem chegue à presidência da República, ele vai cair em pouco tempo. Ele vai cair em pouco tempo, porque a comunicação é fundamental dentro do processo de liderança. É a comunicação que gera confiança, é a comunicação que gera credibilidade, é a comunicação que leva para o povo um sentimento de que aquela pessoa é capaz de realizar aquilo que ela está falando. É por meio da comunicação que isso acontece. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que você está com um problema na sua vida, pode ser um problema pessoal, um problema financeiro, e você precisa de um advogado. E você contata dois advogados. Um é muito inteligente, é muito bom, mas não consegue se expressar bem, não consegue se expressar com confiança, com exatidão. Ele demora, ele gagueja, ele não consegue, ele não tem certeza daquilo que ele está falando. E o outro é totalmente o contrário. É um cara seguro, é um cara que fala
uma linguagem que você consegue entender. É um cara que trabalha a comunicação de maneira objetiva. Tudo que ele fala com exatidão e confiança. Qual advogado você acha que a pessoa vai escolher? O número 1 que não consegue se comunicar ou o número 2 que consegue se comunicar? Com certeza ela vai escolher o número 2 que consegue se expressar com exatidão e confiança. Mesmo que esse número 2 não tenha algumas qualidades que o número 1 tem. Sabe por quê? Porque comunicação é importante. Comunicação é um passo determinante na sua carreira, na sua vida, né? É fundamental. Então o presidente da República, ele precisa ter por obrigação uma boa comunicação. Número 8. Solidariedade. O presidente deve ser solidário e entender os problemas do povo. Isso é fundamental. Existem pessoas no Brasil que passam fome. Existem pessoas no Brasil que passam sede. Existem pessoas no Brasil que não têm moradia. E é fundamental que o presidente entenda e seja solidário com essas questões. Que ele compreenda as dificuldades do povo, a dificuldade do dia a dia de um brasileiro que, independentemente do que aconteça, continua acreditando, continua batalhando, continua correndo atrás do seu sonho. Então é fundamental que o presidente seja solidário, que compreenda os problemas do povo e lute para resolver esses problemas. Número 9. Senso de justiça. Sem justiça, um presidente não mantém o respeito do povo. É preciso ser justo e liderar por meio do exemplo. Isso é fundamental. Então, se você não tem justiça, você não consegue o respeito do seu povo. E como que você consegue o respeito do seu povo? Sendo justo por meio, principalmente, do exemplo. Isso é fundamental. Você precisa cortar privilégios. Você precisa mostrar para o povo que você também está fazendo sacrifícios para que a vida do brasileiro melhore. Isso é fundamental. Ser justo, ser digno. Sem justiça, um presidente não consegue seguir adiante. Número 10. Equilíbrio emocional. Um líder que não consegue se controlar dificilmente conseguirá comandar os seus seguidores. Então, equilíbrio emocional é fundamental. Fundamental. É necessário que um líder tenha alfabetização emocional. Ele não pode se descontrolar com facilidade. Ele não pode xingar uma outra pessoa com facilidade. Ele não pode agredir uma pessoa. Sabe por quê? Porque ele quer ser presidente da República. Ele tem que liderar pelo exemplo. Ele tem que dar o exemplo de uma pessoa madura, de uma pessoa concentrada, de uma pessoa digna, de uma pessoa íntegra. E não é revidando na mesma altura que você dá esse tipo de exemplo. Então vamos imaginar que você está em um lugar público e uma pessoa chega e te xinga, te agride, e você é candidato a presidente da República. Essa pessoa que te agrediu, ela está certa? Não, ela não está certa. Mas você não pode justificar o seu erro com a falha daquela pessoa. Então, quando uma pessoa te agride, quando uma pessoa xinga você, você não pode devolver na mesma moeda. Porque a partir do momento que você devolve na mesma moeda, você se coloca no nível daquela pessoa. Você demonstra para o povo, para todo o público que está te assistindo, que você não tem controle emocional, que você não tem maturidade o suficiente para devolver algo mais digno para aquela pessoa. Para devolver uma atitude mais respeitosa para aquela pessoa, porque você precisa dar exemplo, porque você pretende ser presidente da República, e um presidente da República precisa agir por meio do exemplo, por mais difícil que isso possa parecer, por mais difícil. Por isso que é necessário que essa pessoa tenha um preparo muito grande, porque é um cargo de alta complexidade. A partir do momento que você for eleito presidente da República, você vai sofrer pressão, você vai sofrer ataque, né? Muitas pessoas não vão te tratar com muita leveza. E é importante que você tenha equilíbrio emocional para lidar com esse tipo de situação. Isso é óbvio. Então, avalie bem os candidatos. Perceba isso em cada um deles, porque se você não tem equilíbrio emocional, dificilmente você vai conseguir dar continuidade no seu plano. Então, esses são os 10 atributos que, na minha opinião, são fundamentais para que uma pessoa consiga governar o Brasil com sucesso. Então, eu vou repassar ele aqui, mais uma vez, para que a gente possa
guardar e que isso fique muito fresco na nossa memória. Número 1, passado limpo. Número 2, experiência. Número 3, visão. Número 4, um objetivo principal bem definido. Número 5, coragem. Número 6, disposição. Número 7, boa comunicação. Número 8, solidariedade. Número 9, senso de justiça. E número 10, equilíbrio emocional. Então esses são os 10 atributos necessários para ser presidente da República, né, os 10 atributos que eu acredito, né, que sejam importantíssimos para que uma pessoa consiga governar o Brasil e levar o Brasil para o próximo passo. Então eu te desejo toda sorte do mundo na sua escolha, que você possa fazer uma escolha que equilibre razão e emoção e que não vise apenas o seu bem-estar, mas o bem-estar de uma sociedade, o bem-estar do nosso Brasil, que tem um futuro maravilhoso, tem um potencial incrível, tá ok? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse podcast, curta, comente, compartilhe, assine o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera, abraço, tchau, tchau.